Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar a aula 2 de Mecânica de Fluidos, aula teórica, né, que vai ser disponibilizada para vocês assistirem no início da aula, ok? Então hoje vamos começar a falar sobre viscosidade. Tá? O objetivo é chegar nas expressões para viscosidade e fazermos alguns exercícios aí já na aula síncrona, tá? Na aula de exercícios. Para começar a falar de viscosidade, nós temos que falar de tensões. Tá? Temos que começar a falar de tensões. Apesar de estarmos em mecânica de fluidos, né, o esquema de tensões, ou teoria de tensões gerais, assim, né, aplicáveis a substâncias, é o mesmo do que vocês veem, por exemplo, em mecânica de sólidos ou resistência dos materiais. Né? Então, vamos começar falando aqui brevemente, né, onde eu tenho aqui, já no diagrama cartesiano, nos eixos cartesianos, vamos dizer um infinitesimal de área, pode ver dessa forma, tá? Que já está colocado na direção de um dos eixos, nesse caso aqui a direção x. Então agora a gente tem que começar a pensar a área tendo uma direção, porque senão a gente não consegue diferenciar as diferentes tensões em cada eixo. Né? Tensões cisaliantes em X, tensões cisaliantes em Y ou Z. Né? Tanto tensões cisaliantes quanto normais. Então, a gente tem que começar a pensar numa área, né, tendo uma direção assim como o vetor força. Tá? Nós temos que começar a pensar dessa forma. Então, pensa o seguinte, aqui eu tenho um pouco de área, um peteleco de área que está na direção x. Esse plano aqui está na direção x. Tá? E aí eu tenho uma força que já está decomposta nos três eixos. Certo? Então nós já temos uma parcela da força que está no próprio eixo x, uma parcela que está no eixo y e uma parcela que está no eixo z. Certo? E aí a gente vai definir o seguinte. A tensão xx, ela é o limite quando o AX vai para zero, AX, né? Nesse caso aqui, a área que está na direção x. Tá? Quando vai para zero, do delta de força dividido por essa área. Delta de força em x. Tá? Esse é o sigma xx. Tensão cisaliante. Então a gente já diferencia aqui. O sigma é a tensão normal. Já vamos ver por que ela acontece. Podemos ver agora, aliás. Por que aqui tem tensão normal? Porque tanto a área quanto a força está na mesma direção. Pode ver dessa forma. Não necessariamente no mesmo sentido, mas na mesma direção. Tá? Isso, obviamente, vai gerar o quê? Tração ou compressão. Né? Porque tu não tem efeito cisaliante, tu tem um efeito que está tentando afastar ou aproximar, ou seja, você tem uma tensão normal aí. Como eu estou no eixo x, tensão normal em x, sigma xx. Tensão cisaliante, tal xy. É o limite do delta de área x, da variação do delta de força y, força que já está em y, dividido por essa área. Aqui vai me dar uma tensão cisaliante, que vai querer fazer isso aqui. E aqui vai me dar uma tensão cisaliante também, mesmo esquema para Z, quando a força está no eixo Z. Mas dessas três aqui, todas elas têm a área voltada para X, na direção X. Então nós estamos só num plano aqui das tensões. Tá? Se eu adicionar a área em Y e a área em Z, vai surgir uma matriz de tensões. Tá? E essa matriz não é exclusividade da mecânica de fluidos. Essa matriz de tensões ocorre também em sólidos, como eu disse. Tá? Então, o que nós fizemos aqui? Só essa primeira parcela. Depois nós temos a outra linha em Y e a outra linha em Z. Aqui, no eixo diagonal, nós temos o quê? As tensões normais. Tá?
Sigma XX, X sigma YY e sigma ZZ. Né? Então, só para a gente se situar aqui, como é que isso aqui tudo é referenciado. A sigla, que pode diferenciar de sigma ou tal, aqui nesse caso aqui é tal, então nós temos uma tensão cisalhante. Primeiro índice é o índice da direção da área. Então pode ver que aqui, primeiro, todos são x, porque eu estou numa área que está na direção x. Certo? Segundo índice é aí a direção onde está a força. Força em x. E aí quando o índice é igual nos dois, né? Quando o índice duplica, eu tenho sigma, que é a tensão normal. Certo, gente? O esquema não é difícil de entender, tá? Só tem que explicar com calma, certo? Então, nós vamos começar a falar de tensões agora, para poder chegar em viscosidade, tá? Aqui eu dei só uma pincelada, você pode ler melhor no livro ali, está bem explicadinho no livro, nosso livro texto, Fox McDonald, 8ª edição, tá? Nós utilizamos, então acompanha ali pelo livro, você pode ver as figuras do livro, que está bem explicadinho, mostra essa matriz de tensões, mostra esse plano aqui, tá? Então, dê uma olhada ali no capítulo que fala das tensões, tá? Muito bem. Vamos começar a falar então um pouquinho de viscosidade propriamente dita, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, viscosidade. Tá? Vamos colocar dessa forma aqui. Numa aplicação de cisalhamento, se eu tiver um sólido, o que nós vamos ter? Uma deformação elástica, né? Ou plástica, né? Mas, enfim, uma deformação. Deformação no sólido, pode botar deformação elástica. Tá? No líquido, o que nós vamos ter? Um escoamento. Viscoso. E aqui a gente pode ver bem a diferença entre sólido e líquido. Tá? Onde no sólido a aplicação de uma tensão vai gerar uma deformação elástica ou plástica, enfim, mas uma deformação que é, por sua vez, finita, né? Em um líquido eu vou ter um escoamento viscoso, ou seja, se tiver tensão cisalhante, esse líquido está escoando. Concorda? Então é isso que me define um líquido, né? Então a gente chama de escoamento viscoso, né? Porque envolve tensões cisalhantes, né? Muito bem. Então nós vamos fazer aqui um exemplo de duas placas planas. Eu vou apagar isso aqui para ter mais espaço no quadro, tá? Que é a dedução para a viscosidade. Bota aqui, exemplo. Duas placas planas. Muito bem, vamos desenhar as placas aqui. Eu tenho uma placa aqui embaixo.
tenho uma placa aqui em cima. Certo? E aqui dentro eu tenho um líquido. Um fluido, certo? Vamos colocar o nosso eixo de referências. Aqui é o nosso eixo Y. E aqui é o nosso eixo X. Então vamos nos acostumando, porque em mecânica de fluidos é essencial que você use uma referência, tá? Você não vai conseguir resolver problemas sem antes você estipular que referência você está usando. Você não vai nem saber, por exemplo, quais siglas usar nas tensões que você está calculando, tá? Então, primeira coisa, num problema como esse, você vai estabelecer as referências que você vai usar. Seja em X, Y, no eixo cartesiano, ou referências no tempo, né? Mas alguma referência você tem que usar. Muito bem, então vamos dar nome aos bois aqui. Aqui nós temos um ΔY, certo? A placa de cima, ela está se movendo a uma velocidade ΔF, ou desculpa, para ter velocidade está sendo exercida uma força, ΔF, uma velocidade ΔU. Tá? Muito bem. Deixa eu colocar isso aqui embaixo para ficar mais claro, tá? Vou botar embaixo, vou refazer esse desenho aqui embaixo para não ficar tudo no mesmo desenho. Então esse é o problema, certo? Tem duas placas e uma delas eu vou movimentar e a outra eu vou deixar fixa, tá? Parada. Então vamos ver como é que o fluido se comporta nessa situação, tá? Então vamos desenhar aqui de novo, não tem problema, vamos desenhar de novo. O importante é que fique claro. Certo, gente? Deixa eu só dar uma conferida aqui em uma coisa. Muito bem. Troquei o microfone aqui, eu não sei se... Depois eu vou testar para ver se o áudio ficou bom, tá? Muito bem. Então vamos colocar aqui outra placa, certo? Agora sim, vamos colocar a nossa referência, XY, vou colocar aqui. Aqui, então eu tenho um delta de velocidade e um delta de força, porque ele vai sair do repouso, né? Muito bem. Então, aqui nós podemos colocar o nosso ΔX, tá? Temos o ΔY, ΔX, né? E aqui, então, vamos começar a movimentar a placa de cima. Então, deixa eu fazer em azul. O que vai acontecer quando eu começar a movimentar a placa de cima? O fluido que estiver mais próximo da placa tende a se movimentar junto com a placa. E o fluido que está próximo da placa de baixo, que está parada, tende a permanecer na posição. E no meio, o que acontece? Bom, o fluido vai tentar seguir a placa vai tentar puxar quanto fluido ela conseguir, né? Como é que isso aqui acaba ficando na prática? Nós temos uma movimentação aqui, uma deformação que a gente pode chamar de angular, tá? Vamos chamar isso aqui de ΔA, tá? E aqui dentro nós temos o ΔL. Ok, pessoal? Temos o ΔL. Então, a placa começou a se movimentar, o fluido começou a fazer isso. Gerou essa deformação aqui, tá? Que a suposição é de que essa deformação é linear, porque a gente supõe que a distância ΔY é pequena,
certo? Então, esse escoamento de fluidos se comporta de forma linear, ou seja, fluidos que estão próximos da placa superior que está se movimentando estão aderidos à placa e se movimentam com a placa. Fluidos que estão na parte inferior estão aderidos também à placa e ficam parados, porque a placa de baixo está parada. Então, no meio disso eu tenho uma variação linear. Tá? Isso é uma suposição, para simplificar o problema. Como eu tenho uma distância bem pequena, isso aqui não gera nenhum transtorno. Tá? Para a gente chegar na expressão para viscosidade. Certo, gente? Então, vamos dizer aqui quem é a minha tensão. Primeira coisa, tensão cisalhante ou normal? Bom, dá para ver pelo problema que a tensão é cisalhante, né? Então já coloco aqui um tal. Que índices eu uso? Em qual área essa tensão está atuando? Na área da placa. Tá? A área da placa, então, está apontada para qual direção? Sempre normal, né? A área normal é a direção. Está na direção Y. Né? Temos a placa aqui, direção Y. Então, é um tal Y e a força está na direção X. Tal YX. Tá? Então, esse cara aqui vai ser, podemos colocar limite, quando o delta AY, nesse caso, vai para zero, do delta de força, dividido pelo delta AY. Certo, gente? Botando os limites, isso aqui é dfx day. Tá? E quem é a taxa de deformação? Taxa, né? Deformação por tempo. Taxa, certo? Taxa de deformação. Como é que isso aqui está se deformando no tempo? Porque veja que nós temos velocidades envolvidas. Isso aqui está se movimentando. Então, quanto mais o tempo passa, maior é essa deformação. Então, como é que está sendo essa taxa? Está indo rápido, está indo devagar, entendeu? Essa taxa, então, a gente escreve da seguinte forma. Pode colocar aqui, é o limite quando variação de alfa, variação quando o tempo vai para zero de delta alfa por delta t. Tá, uma taxa. Qualquer taxa se define dessa forma. Tá? O que a gente chama de d alfa dt, só para dar nome aos bois. E aqui a tensão. Tá? Muito bem. Dá para gerar outra equação que relaciona isso, que é o seguinte. Quem é ΔL? Quem é ΔL? Vou fazer em azul. Não é a própria velocidade vezes um delta de tempo? Pode ser, né? Veja que eu tenho uma velocidade aqui. Uma variação da velocidade. Saia do zero e agora está numa velocidade x lá. Certo? Muito bem. Mas eu posso fazer da seguinte forma também, né? Quem é o seno? Quem é esse ângulo aqui? Né? Seno de delta alfa é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é cateto oposto? Delta L. Quem é a hipotenusa? Nesse caso aqui, você vai fazer uma simplificação. Você vai dizer que a hipotenusa é esse cara aqui, delta Y,
A hipotenusa está aqui. Mas você vai dizer que ela é essa aqui, que você vai fazer uma simplificação para pequenos ângulos, tá? Para a gente chegar numa expressão mais fácil, você supõe que isso aqui é para pequenos ângulos. Por quê? Porque você não precisa ir muito longe aqui para fazer a definição. O que importa é a definição, ela vai valer para qualquer situação. Então, você só quer chegar numa condição que te estabeleça relações de equações para que você trabalhe com elas. Então, você pode fazer essa simplificação sem nenhum problema, e isso gera uma outra simplificação, que é o seguinte. Para pequenos ângulos, seno de x é o próprio x. Tá? Vocês já devem ter visto isso em outros lugares. Se usa muito esse tipo de simplificação. Então, isso aqui vira o próprio delta alfa, então delta L, então sobre delta Y. Certo, gente? Então, nós vamos juntar os dois aqui. Delta U, delta T, igual a delta alfa, delta Y. Vamos isolar o del alfa, del T, que é a própria taxa de deformação que eu estou procurando. Né? Isso aqui ainda em delta, mas você pode transpor já para... Não, vamos deixar em delta primeiro, depois a gente transpõe para lá. Então, delta alfa, delta T é igual a delta U, del Y. Opa, achei uma expressão para taxa de deformação. Aplicando os limites, nós temos que del alfa, del T igual a du. Opa, du de Y. Tá, gente? Achamos uma expressão para a taxa de deformação. E quem é a taxa de deformação? É a própria variação da velocidade em função do Y. Opa, chegamos em algo. Tá? O que isso aqui quer dizer? Que a taxa com qual deforma é igual à variação da velocidade em Y. Como é que eu penso na variação da velocidade em Y? Du dy. Pode pensar da seguinte forma. Aqui eu teria um vetorzinho U, né? Vamos pensar aqui, vou transpor para cá, tá? Ou aqui mesmo, tá? Aqui eu tenho um U1, concordam? Vou deixar o del alfa mais pequenininho aqui. Aqui eu tenho, se eu tiver mais para o meio da placa, eu tenho um U2. Concorda? Bom, essas velocidades não são as mesmas. O U de cima está mais rápido que o U de baixo. Então você pode pensar numa taxa de variação, não pensa em taxa, mas numa variação, porque taxa sempre está relacionada com o tempo. A gente fala em taxa, mas não é taxa. Taxa é só com relação ao tempo, tá? Mas pensa numa variação da velocidade em relação a y. Por quê? Quanto mais eu estiver caindo aqui no y, menor é a velocidade. Então, variação da velocidade em y. Então, a taxa da minha deformação é proporcional a essa variação de u com relação a y. Certo? Isso é um dado que foi tirado dessa dedução. Né? Tá, mas e aí? Né? Onde é que surge a viscosidade aí, né?
podemos reescrever da seguinte forma, deixar uma frasezinha aqui para a gente pensar no gancho que vai surgir agora. Então, isso aqui é o resultado. Um fluido submetido a uma tensão, de cisalhamento tal YX, porque não esqueçam que nesse problema existe uma tensão de cisalhamento que está envolvida, está implícita em tudo aí, tá? Então, um fluido que está submetido a essa tensão sofre uma taxa de deformação igual a du dy, certo? Então, eu tenho tensões aplicadas, cisalhantes, e a taxa de deformação nesse fluido, submetido a essas tensões, é du dy. Então, veja que nós temos aí um caminho que nós estamos trilhando. Nós começamos falando de tensões, depois derivamos isso para a ideia de deformação, taxa de deformação, e caímos na variação da velocidade com relação a y. Tá? E agora nós vamos falar especificamente de cisalhamento. Tá? Que é o seguinte, eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar aqui. Já vamos colocar aqui uma definição que é a de fluido newtoniano. Fluido newtoniano. Em um fluido dito newtoniano, a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação são proporcionais. Tá? Vou botar aqui, ó, neste caso, a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação são proporcionais. Então, os caras chegaram nisso aqui e disseram, tá, mas o que dá para fazer com isso aqui? Bom, aí começaram a fazer suposições. Então vamos supor o seguinte, vamos criar uma classe de fluidos, que nós vamos chamar de fluidos newtonianos, e vamos dizer que nesta classe de fluidos, a tensão de cisalhamento é proporcional à deformação, à taxa de deformação. Em outras palavras, fazer ganhando aqui, tensão de cisalhamento é proporcional à taxa de deformação, que por sua vez é du dy. Tá? É isso. Mas a gente não gosta de trabalhar com isso aqui. Engenharia não trabalha implicitamente com proporcionalidade, mas na hora de resolver equações, né, você precisa de uma igualdade. Como é que você transforma a proporcionalidade linear numa igualdade? Bom, então, yx, como é que você transforma isso nisso? Mete uma constante
certo? E habemos viscosidade, tá? Então, essa constante aqui foi criada para dar conta dessa ideia de estabelecer uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação, que por sua vez é proporcional a du dy, tá? Que foi calculado aqui. E aí, tá, mas você pode perguntar, tá, mas e aí os caras criaram isso, tiraram da cartola, isso aqui? Não, assim como eu dei uma aula sobre transferência de calor, sobre constante de condutividade e constante de convecção, né, o K e o H, foram feitas seguindo a mesma ideia, entendeu? Você faz uma dedução, chega no resultado e linka o resultado com outra coisa. Nesse caso aqui foi linkado com a tensão e a taxa de deformação. Tu supõe que é proporcional, cria uma constante, pega a própria teoria que você fez e vai para o laboratório testar os fluidos para ver quais fluidos se encaixam nessa abordagem. Os fluidos que se encaixarem nessa abordagem, você chama de newtonianos. Os que não se encaixarem, você tenta encaixar em outro lugar. Tá? É mais ou menos assim. Certo, gente? Muito bem. Se eu perguntasse para vocês... então, essa aqui é a viscosidade, que a gente conhece como viscosidade. Que a gente sabe que não é exatamente uma constante, porque isso aqui varia profundamente em função da temperatura, né? A gente sabe da nossa experiência do dia a dia, inclusive, né? Que os fluidos, óleos, em geral, você tem uma grande variação em função da temperatura e da viscosidade, né? Se eu perguntasse qual é a unidade, né? Podemos fazer aqui, se a tensão é Newton por metro quadrado, tudo no sistema SI, tá, gente? E isso aqui é metros por segundo, velocidade, né? Metros por segundo vezes metro. Então, dy aqui. Corta, passa o segundo para cima. Nós temos uma viscosidade que é Newton vezes segundo por metro quadrado. Certo, gente? Então, essa é a viscosidade. Aí os caras, o que eles fazem com isso aqui? Pegam a própria equação, como eu falei, vão para o laboratório e começam a tentar determinar quem é o μ a partir de experimentos. E aí esse μ começa a ser tabelado em função de cada fluido, por exemplo. E aí você tem tabelas e tabelas de fluido, de constantes de viscosidade, né? E aí, como eu falei, em função, por exemplo, do tempo, da temperatura, tá? Porque esses valores aqui variam fortemente em função da temperatura. E aí os caras vão para o laboratório, pegam a própria teoria e começam a determinar quem são essas constantes, e a viscosidade vira uma propriedade do material. Vejam que curioso isso, né? E a viscosidade vira uma propriedade, né? E ninguém se pergunta de onde que ela veio, como se o material nascesse com essa constante embutida nele, né? Mas a natureza não está nem aí para as nossas constantes, que a gente chama de propriedades. Tá? Isso acontece em viscosidade. Você pode ver a mesma estratégia de engenharia usada em transferência de calor, para calcular o K, o H, coeficiente de convecção, né? Mas não estou dizendo que não é útil, isso aqui é muito útil. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é, vamos dizer, por trás dos panos, né? Como é que os caras tentam pensar isso, né?
nem por trás dos panos, né, mas assim, implicitamente, as ideias que são envolvidas para você criar isso. Porque a gente vê essa equação e acha que isso aqui é uma lei da natureza. Né? E não é. Isso aqui foi criado, uma lei, é uma equação de engenharia que tem aplicabilidade para algumas classes de fluidos, para algum conjunto de fluidos. Tá? Certo, gente? Depois nós temos também aqui a viscosidade cinemática. Deixa eu colocar aqui em cima, tá? Só para a gente encerrar. Só para vocês terem aí. Viscosidade cinemática, que a gente chama de Ni, letrinha grega Ni, que vai ser um Mi pelo Rho, tá? Isso aqui vai ser dado em metros quadrados por segundo. Aí vem o nome de cinemático, porque é algo por tempo, tá? Uma quantidade, tá? Então, às vezes, a viscosidade vai estar expressa dessa forma, do Mi, de forma absoluta, ou, dependendo da equação que ela vai estar embutida, ela pode aparecer, por exemplo, se for útil do ponto de vista de simplificação, ela aparece dividida pela massa específica. Tá? Então, cuidado que vai ter tabelas que vão estar com o Mi absoluto e vai ter tabelas que vão estar com a viscosidade cinemática. Então, você tem que saber diferenciar e saber o que você está procurando, tá? Nas tabelas. Né? E eu aconselho fortemente a você treinar o uso de tabelas, porque muitas vezes as escalas são escalas logarítmicas, por exemplo, ou são escalas potenciadas que você às vezes não está acostumado a tirar os números ali, a informação dali, e acaba errando por bobagem. Tá? Então treinem tirar os valores das tabelas, isso é importante. Tá? Que você pode saber toda a teoria, chega para fazer um exercício, e não necessariamente uma prova, você pode estar na vida profissional de você, aí você erra porque tirou o número errado da tabela. Tá? Isso é jogar todo o esforço que você fez é jogar fora por causa de uma bobagem. Então treinem o uso de tabelas, tá? É importante. Certo, gente? Então, a aula teórica vai ser essa. Na aula síncrona, nós vamos fazer um exemplo, e aí eu vou largar um exercício, lista de exercícios para vocês. E vamos ficar conversando e trocando ideias e tirando dúvidas. Certo, gente? Muito obrigado. Valeu.